Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e a nossa Mãe Maria Santíssima. No final do livro de Jó, Jó faz penitência por ter exigido de Deus contas de um mistério que ultrapassava a sua inteligência. Jó ainda não entende o motivo do seu sofrimento, mas sabe duas coisas: que Deus não precisa prestar contas a nós e que os desígnios dele são insondáveis. Portanto, a resposta é a fé e a submissão humilde. Jó diz, então, que faz penitência no pó e na cinza por ter ousado pedir contas ao Senhor. E o Senhor abençoa Jó no fim de sua vida muito mais do que no início. Abençoa-o em riquezas, em filhos e em longevidade. Ele morre velho e repleto de anos. Assim termina o livro de Jó, com a recompensa para o justo perseguido. A resposta, porém, a esta perseguição só seria cabal com o Novo Testamento, quando o Filho de Deus, feito homem, assumisse sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades e fizesse expiação pelos nossos pecados. O Salmo responsorial fala do benefício do sofrimento. Para mim foi muito bom ser humilhado, porque assim eu aprendi vossa vontade. O sofrimento é insubstituível no aprendizado de certas coisas. Diz-se até na carta aos Hebreus que Jesus, embora fosse filho, aprendeu a obediência pelo sofrimento. Felizes os que sofrem, por diversos motivos. Um deles, por causa daquilo que o sofrimento os ensina. O Evangelho hoje apresenta os 72 discípulos enviados por Jesus voltando alegres, porque percebem que até os demônios obedecem ao nome de Jesus. Mas Jesus diz: eu vi Satanás cair do céu como um raio. A queda do demônio significa a vitória de Deus. Porém, os discípulos não devem estar alegres por causa do poder de exorcismo em nome de Jesus, mas por causa do fim deste exorcismo, que é a salvação eterna. Alegrai-vos, porque vossos nomes estão escritos no céu. Os espíritos malignos vos são submissos, mas mais do que isso, vossos nomes já estão gravados no céu. Vossa salvação já está lá, esperando por vós. Depois, Jesus exulta sob a ação do Espírito Santo e glorifica o Pai. Veja, toda a Santíssima Trindade está aqui. Jesus é o Filho, o Espírito Santo faz com que Jesus exulte de alegria e Jesus glorifica o Pai. Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Por quê? Porque escondeste estas coisas, os mistérios do reino, aos sábios e aos entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. E ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho, que é a imagem do Pai, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E o Filho revelou isso aos discípulos. Por isso os discípulos são felizes. Felizes os olhos que veem o que vós vedes, porque muitos profetas e reis do Antigo Testamento quiseram ver o que vedes e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. O mistério da salvação ficou oculto durante muito tempo, e quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher. E este Filho agora nos dá poder sobre os demônios, nos promete a salvação, inscreve nossos nomes no céu e nos ensina o valor do sofrimento. O sofrimento não é retirado, mas ele ganha um sentido. Ele ganha um sentido de purificação, de redenção, de participação na obra de Cristo. O Brasil, por ser um país tão pacífico, teve muito poucos episódios sangrentos relacionados com a religião. Mas houve dois particulares. O primeiro foram aqueles mártires que foram interceptados nas Ilhas Canárias
quando iam chegar ao Brasil para evangelizá-lo. Mas aqueles mártires não eram brasileiros. Eram portugueses e espanhóis que estavam vindo ao Brasil e morreram, por causa da fé, pelas mãos de piratas calvinistas. Os que celebramos hoje não são esses. Esses aqui já são de uma geração posterior. 1645, o Brasil já havia sido colonizado pelos portugueses e já havia recebido a invasão holandesa em Pernambuco, com Maurício de Nassau. E foi nessa época que houve 2 grandes massacres, com 2 grupos de mártires cruelmente assassinados pelos holandeses, que eram protestantes, e pelos índios, que eles aliciaram para o massacre. Um deles foi André de Soveral, e o outro foi Ambrósio Francisco. Mas além deles, que eram padres, há uma multidão de mártires leigos com eles. Há um em particular que, ao morrer de modo crudelíssimo, tendo o seu coração arrancado pelas costas, gritou: "Louvado seja o Santíssimo Sacramento", o que era o horror dos protestantes. O sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Estes que morreram por causa da fé, sem dúvida, foram semente de bênçãos para o nosso país. O contrário é o sangue das criancinhas abortadas. Dom Manuel dizia: tal sangue não é sangue de redenção e de vida, mas sangue de maldição e de morte. Se nós quisermos que o Brasil seja abençoado, temos que fazer 2 coisas: multiplicar o número daqueles que estão dispostos a morrer por ele, por Cristo, e arrancar de nós a morte oficializada dos inocentes. Não há outro caminho para fazer com que o Brasil seja de fato uma nação abençoada por Deus. Estamos aqui fazendo o trabalho mais importante do mundo, no dizer de São João Paulo II. Que ninguém se esquive disso, mesmo que seja necessário sofrer o martírio cruento. Que Maria Santíssima, Rainha dos Mártires, nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e nossa Mãe, Maria Santíssima.